Após a primeira epístola corretiva de Paulo aos irmãos de Coríntios, vários irmãos se arrependeram. E para Paulo isso foi uma grande fonte de alegria. E por causa disso ele escreveu a segunda carta ou a segunda epístola aos Coríntios para os elogiar pela obediência desses irmãos e pedir a eles que mostrassem amor àquele irmão que tinha causado ofensa, como vamos falar um pouco mais acerca disso neste estudo. No entanto, vemos aqui nesta carta que havia uma minoria de irmãos que eram rebeldes. E nesta epístola, nesta carta, ele está a pedir ou a apelar a esses irmãos para que aceitem a autoridade de Paulo como apóstolo de Jesus Cristo, porque alguns estavam a criticar, digamos assim, Paulo. E depois, nesta carta, para o fim da carta, ele também está a exortar os irmãos em Coríntios para contribuir para a necessidade que os santos em Jerusalém tinham por causa de condições que estavam a acontecer nesse período em Jerusalém. E por isso, pondo tudo num sumário, Paulo vai concluir esta carta, ou esta epístola, descrevendo o amor e o relacionamento que ele tinha para com a igreja de Coríntios, e que ele o descreveu como, digamos assim, uma igreja problemática, porque para ele era uma história de um amor que não tinha sido correspondido. Isso ele declara, lemos em 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, diz assim: Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, pelas vossas vidas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Isto é, era a história de um amor que ele tinha para com esta igreja que não era correspondido por uma grande parte de irmãos na igreja para com ele. Ora, nos estudos anteriores, nós vimos como Paulo iniciou ou começou esta carta de misericórdia e conforto aos irmãos de Coríntios, estabelecendo que a sua, isto é, a autoridade dele, que era apostólica, era uma autoridade que tinha sido vinda de Deus. Isto é, não foi ele que se autodenominou como apóstolo. E assim ele estava a sublinhar ou enfatizar a sua sinceridade acerca deste assunto. Ele então concluiu o capítulo introdutório, o último capítulo que concluímos anteriormente, do primeiro capítulo de Coríntios, dizendo que a razão pela qual ele adiou a sua visita a Coríntios foi para dar aos irmãos em Coríntios uma oportunidade de se arrependerem. Vejamos, por exemplo, no capítulo 1 de 2 Coríntios, versículo 23. Invoco, porém, a Deus, por testemunha sobre a minha alma, que, para vos poupar, não tenho até agora ido a Coríntio. É porque ele estava a dar a eles uma oportunidade para se arrependerem. E por isso é que ele mudou os seus planos de viagem. E depois lemos no versículo 24, ao fim do capítulo 1, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Somos cooperadores da vossa alegria. Irmãos, isto é um tema muito importante que nós, como ministros na Igreja Deus Unida, somos
digamos assim, encorajados pela liderança da Igreja, a nós, como ministros, como pastores, como anciões, para nós nos conduzirmos de uma maneira que nós sejamos cooperadores da vossa alegria, dos irmãos na fé. Essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa, digamos assim, a nossa missão como ministros, para ajudar a vocês na cooperação de serem, terem uma alegria neste processo. E assim vê-se, continuando agora no capítulo 2, versículo 1, vê-se que ele diz assim: mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Ele decidiu não ir a Coríntios num ponto de tristeza, porque ele os corrigiu com muita força na primeira epístola de Coríntios. E por isso ele não queria ter essa mesma abordagem. E depois diz assim: porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado. Em outras palavras, Paulo está a dizer: se eu vos fizer tristes, quem é que me pode fazer alegre? Tem que ser vocês, os quais em quem eu os fiz tristes, para me fazerem alegres. Ora, ele está a referir-se à primeira carta de Coríntios, porque ele, na primeira carta de Coríntios, disse muito claramente que foi uma carta muito forte e que corrigiu os irmãos. E por isso ele está a escrever, ele escreveu uma carta, e isto é a carta de 1 Coríntios, e depois seguiu essa carta enviando 2 ministros, que eram ministros que estavam a ajudar a Paulo, enviou 2 ministros para irem a Coríntios e ver como eles se tinham arrependido. E por isso vemos aqui os 2 ministros, como sabemos, foi Timóteo e Tito, e lê-se então aqui no versículo 3: escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. E por isso é que ele queria receber as boas novas, as boas notícias, que as pessoas se tinham arrependido, antes de ir lá de novo. Vejamos então o versículo 4. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, isto é, ele escreveu a primeira carta de Coríntios, com muita tribulação e angústia no coração, porque como sabemos, foi uma carta muito forte, muito corrigiva, com muitas correções. Não para que vos entristeçeis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Por isso, vemos aqui que quando, por exemplo, um pai corrige um filho, não é para magoar o filho, é para o bem do filho, esta correção em amor, para o filho vir a ser uma melhor pessoa. E por isso ele está aqui a dizer no versículo 4, que embora tinha escrito esta correção, que, digamos assim, foi forte para ele, e ele ficou triste em estar a corrigir os irmãos, ele queria que houvesse um arrependimento. É o mesmo modo que, por exemplo, se eu tiver que corrigir alguém na igreja, é muito difícil para mim, é muito difícil, mas é como Deus trata connosco, Ele trata-nos como filhos, e cada pai que tem filhos, e Deus é o nosso Pai Celestial, também nos corrige. Leiam, por exemplo, em Hebreus,
capítulo 12, versículo 6 e 7. Hebreus capítulo 12, versículo 6 e 7. Lemos aqui, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção que Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? E isto é, basicamente, tirado de Provérbios 3, versículo 11. Vamos então ver Provérbios 3, versículo 11. Provérbios 3, versículo 11. Provérbios 3, versículo 11. Ok. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E por isso Deus nos trata como filhos. E por isso é uma alegria para o ministro, quando há uma correção, é uma alegria para o ministro ver que as pessoas se arrependem. Então, continuando no versículo 5. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Isto é, o que ele está a dizer é que o pecador magoou vocês mais do que me magoou a mim. Porque quando há uma pessoa a pecar ou a fazer qualquer coisa incorreta na congregação, há uma certa, digamos assim, tristeza entre os irmãos, porque há qualquer coisa aí que não se está a encaixar bem. A nova versão transformadora lê neste versículo 5, dizendo: não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas, até certo ponto, a todos vocês. Por isso vê-se o que ele está aqui a escrever, nesta tradução mais moderna, explica um bocadinho melhor. Versículo 6. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. Esta punição de que ele foi rejeitado pela igreja, ele se sentiu, digamos assim, isolado por outros irmãos, e quando ele, sim, porque lemos que em 1 Coríntios que foi dito para eles o não aceitarem na igreja, então essa, digamos assim, essa punição para ele foi muito forte, foi castigo muito grande. Mas quando ele se arrependeu, então estamos a falar de outra coisa. Uma vez mais, a nova versão transformadora escreve do modo seguinte: a maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. O ponto que estou a falar aqui é que, ou Paulo está a falar aqui, é que, neste caso, em Coríntios, a transgressão foi muito clara. Foi um ato de imoralidade, que vocês sabem que abordámos isso anteriormente, mas muitas vezes a transgressão não é assim tão óbvia. Digamos assim, é mais sutil. E às vezes os irmãos começam a afastar de uma outra pessoa. E essa pessoa começa a dizer: olha, esta igreja não tem amor. Mas o problema é, muitas vezes, é que essa pessoa não se vê a si mesmo. Ora, eu estou a refletir de um caso de que eu tive experiência no Canadá. Lembro-me de um irmão no Canadá, há muitos anos, talvez há 10 anos, que dizia isso da congregação local. Quando eu ia lá visitar, este irmão dizia: esta congregação não tem amor. E eu não percebia o que se passava, porque a minha experiência com esses irmãos nessa congregação
no Canadá, a minha experiência é que esses irmãos eram bons servidores, estavam a servir, eram cuidadosos, eram muito amorosos. E por isso não entendia como é que esta pessoa tinha esta percepção, tinha esta maneira de ver os outros. E por isso eu não entendia isso. Mas vários anos mais tarde, então vim a entender. Porque aconteceu é que essa situação desse irmão continuou a piorar até chegar a um ponto que ele veio completamente a rejeitar Deus. Não estou a dizer rejeitar a igreja, rejeitar os irmãos, veio rejeitar a fé, veio rejeitar a Cristo e veio rejeitar a Deus. E para esse irmão era tudo culpa dos outros. Mas o problema é que ele não estava a ver o seu próprio problema. E por isso, para mim a lição é a seguinte: quando uma pessoa está a criticar outros irmãos, lembrem-se que isso é perigoso. É muito perigoso. Sim, outros irmãos têm falhas. Qual de nós não tem pecado? Vocês leem Romanos capítulo 1 e capítulo 2, todos temos pecados. Não há ninguém que não tenha pecado. Todos temos pecados. Todos precisamos de ser justificados livremente, gratuitamente, pelo sangue de Cristo. Mas precisamos ter cuidado quando começamos a dizer, o mundo todo está errado, mas eu é que estou certo. É preciso ter cuidado com isso. Temos que analisar isso muito cuidadosamente. Porque a minha experiência tem sido que, ou foi, particularmente neste caso, foi que o problema que essa pessoa tinha, e eu só via reconhecer ou entender o entendimento dessa pessoa vários anos depois, quando comecei a me relembrar de algumas frases que ele dizia, de algumas coisas que ele dizia. E esses eram, digamos assim, bandeiras vermelhas a dizer que havia um perigo. Mas nessa altura, talvez pela minha falta de experiência, eu não tinha entendido isso. Por isso, quando há uma questão, uma dificuldade, quando você tem uma dificuldade com outra pessoa, precisa de se esforçar neste processo de reconciliação. Durante a festa, eu dei um sermão acerca da reconciliação. Eu vou postar esse sermão para este fim de semana, esse sermão que gravei na festa. Mas temos que sempre perguntar a nós próprios, quando há uma questão, é isto realmente o que eu estou a sentir? Estou eu talvez talvez seja o meu problema, e se há algum problema temos que abordar o outro, temos que falar com o outro, e pessoalmente, não é ir dizer a outros e criar uma fofoca entre muitos irmãos e causar outras dificuldades. Devemos de perguntar a essa pessoa, quem, por exemplo, ouvimos uma coisa, ir diretamente a essa pessoa e perguntar, olha, tal, no espírito de mansidão, Gálatas 6, versículo 1, no espírito de humildade, olha, eu queria falar contigo e tal, ouvi isto, foi isso realmente que aconteceu e tal, e ter ouvidos abertos para estar pronto a entender o que o outro tem a dizer. O problema, irmãos, é que sabemos isto e não praticamos. Ou esquecemos nesta situação porque dissemos, esta situação é tão clara, que não preciso fazer isso. Bom, e é preciso ter cuidado, porque é preciso sempre ouvir o outro lado da história. Em Mateus 18,
versículo 15, que é o meu sermão acerca da reconciliação, aborda isso, mas em Mateus 18, versículo 15, vamos então ver aí, Mateus 18, versículo 15. Eu quero sublinhar aqui um ponto que não abordei no meu sermão por falta de tempo, mas quero sublinhar um ponto adicional que é muito importante. Mateus 18, versículo 15 diz: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então vemos aqui que eu também mencionei há pouco, Gálatas 6, versículo 1. Lembrem-se que a maneira que aproximar desse irmão tem que ser sempre num espírito de mansidão, como lemos em Gálatas 6, versículo 1. Não vale a pena ir ao outro irmão e dizer, disseste isto, porque isso não vai dar frutos nenhuns. E diz assim em Gálatas 6, versículo 1, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, sim, tu que pensas que estás justo, que estás certo, que és espiritual, que és melhor que o outro, vai então a esse irmão com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Para que a mesma coisa pode acontecer contigo. E vejam também o versículo 3. Porque se alguém cuida, isto é, pensa ser alguma coisa, não sendo nada, está-se a enganar a si mesmo. E por isso é um ponto que a pessoa que vai criticar o outro e vai corrigir o outro, cuidado. Porque às vezes nós pensamos que estamos certos, que sabemos tudo e tal. Mas se nós cuidamos ser alguma coisa, e a Bíblia diz que não somos nada, estamos a enganar a nós mesmos. Mas o ponto que eu quero abordar é o outro lado, digamos assim, da moeda. É o outro lado da situação. Porque na situação há duas pessoas. Um que vai abordar o outro. E falamos acerca de este que vai abordar o outro tem que ir com uma atitude de mansidão. Mas o que eu não mencionei no meu sermão de reconciliação, mas quero adicionar hoje, é a atitude do outro. Ou aquele que está a ser corrigido. Porque a atitude daquele que está a ser corrigido é igualmente importante. Porque aquele que está a ser corrigido também tem que ter um espírito de igual mansidão. Isto é muito importante. Aquele que está, como diz aqui no versículo 15, aquele que vai falar a este irmão que ele pensa que pecou contra ele ou que o ofendeu, e o outro que causou a ofensa ou o pecado, igualmente os dois precisam de ter uma atitude de mansidão. Geralmente o que acontece é que aquele que vai corrigir o outro, mesmo que esteja ou que tenha uma atitude de mansidão, por isso antes de ir falar com o outro, orou, pediu a Deus para ter uma boa atitude, uma atitude correta, e foi falar com o outro. Agora, o outro, quando ouve isto, a primeira reação natural, humana, da natureza humana, é o quê? É um espírito de justificação. Não, eu nunca fiz isso. Não, tu estás errado, eu não vi. Enquanto que a atitude devia de ser uma de igual mansidão. O indivíduo que está a ser corrigido precisa ter uma mansidão igualmente, porque geralmente, o erro é de ambos os lados. Geralmente não é só de um lado. Então,
vou dar 3 princípios simples, que talvez seja bom vocês tomarem nota. Escrevam. Como é que a pessoa que está a ser corrigida devia de ser ou devia de atuar? Está claro, numa atitude de mansidão. Primeira coisa, essa pessoa que está a ser corrigida ou está a ser abordada devia de agradecer ao seu irmão por trazer um ponto importante a mim, ou a esse irmão que está a ser corrigido, para aprendermos. Agradecer, em vez de justificar. Não, eu não fiz isso. Agradecer. Primeiro ponto devia ser: olha, irmão, muito obrigado por teres dito isto. E admitir, o segundo ponto, é admitir erro. Pode dizer, olha, eu não tenho erro nenhum. Pura e simplesmente, pelo ato de haver uma ofensa do outro lado, há um erro qualquer. Talvez não tenha dito isso de uma maneira bem clara, talvez não tenha abordado o assunto de uma maneira bem clara, e por isso pode ser uma questão de informação incompleta, e por isso há um erro. E admitir esse erro, como disse, em vez de se auto-justificar. O problema, geralmente, é que diz, não foi meu erro, foi seu. O erro foi seu, não foi meu. Foi seu erro. E isso não ajuda a resolver a situação. E por isso, ouvir num espírito de mansidão, deixar a outra pessoa primeiro dizer tudo o que tem a dizer, manter-se calada, não cortar a pessoa no meio, no início, deixar ele dizer, falar, até ter completado. E depois dizer, obrigado, agradeço por me ter abordado o assunto. Segundo, admitir o erro. E terceiro ponto, perguntar. Agradecer, admitir o erro e perguntar. Perguntar o quê? Perguntar como é que posso fazer melhor no futuro. Como é que você acha que eu devia ter feito para no futuro não causar a mesma dificuldade? E por isso, vemos aqui Paulo em Coríntios, capítulo 2, versículo 6, está a dizer, basta esta repreensão ser feita por muitos, ser feita, quer dizer, ele está aqui a dizer que este castigo da pessoa estar a ser, digamos assim, sentir separada, isso é castigo suficiente. E por isso agora precisamos de fazer paz. Então continua no versículo 7, diz assim, de maneira que pelo contrário deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Se de facto há uma ofensa, neste caso aqui em Coríntios era, como eu mencionei, uma coisa muito séria, mas às vezes as coisas são mais sutis, mais pequenas, mas o princípio é, se a pessoa pede perdão, precisamos de perdoar. Precisamos de recebê-lo de volta. Fazê-lo parte da família. E agora, deixa para trás o passado, para não levarmos esse irmão ao desespero e recebê-lo com carinho, porque agora são horas de andar para a frente em paz. E depois ele diz, versículo 8, por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Reafirmem o vosso amor com esse irmão. Neste caso, em Coríntios, era contra aquele irmão que tinha pecado. Ele se arrependeu, recebam-no de volta, é hora de andar para a frente e reafirmem o vosso amor. Por isso, quando há alguém que volta para a igreja porque teve um problema, ou seja o que for, e essa pessoa volta para a igreja e se arrepende, o único que podemos fazer
é acolhê-lo ou acolhê-la com amor e carinho e dar-lhe boas-vindas como um irmão ou uma irmã que amos muito. Sim, é difícil perdoar e esquecer. E realmente o que as pessoas às vezes dizem é ou ele ou ela voltou, mas não têm a certeza se realmente se arrependeu. Porquê? Porquê? O amor perdoa tudo. Vocês leem 1 Coríntios 13, o amor perdoa tudo. E precisamos de demonstrar esse amor de Deus na nossa vida. Versículo 9. E para isto vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. Obedientes em tudo, o que é que isso quer dizer? Obedientes a perdoarem a outra pessoa. Obedientes em tudo. Vocês estão prontos a perdoar a outra pessoa? Porquê? Porque Paulo estava preocupado que se eles não perdoassem, então estavam a abrir ou dar uma oportunidade a Satanás para causar problemas. Vejamos então o versículo 10 e 11. E a quem perdoares alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem eu a perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Paulo estava preocupado com os irmãos em caso de eles não o perdoarem. Porque se os não perdoarem, não o estavam a restaurar numa boa, confortável, pacífica relacionamento dentro da igreja. Então Satanás ia usar essa oportunidade com uma pessoa ou com outra para causar divisão. Ora, como sabemos, a palavra Satanás significa acusador. E em Apocalipse 12, versículo 10, vejamos aí, Apocalipse 12, versículo 10, vejamos aqui brevemente um ponto interessante aqui, Apocalipse 12, versículo 10, lemos, e ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Senhor e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. A palavra aqui, a palavra grega 27, 25, kataigoros, que é uma pessoa que está a reclamar perante a justiça, que vai à lei e que está a reclamar perante a justiça, perante a lei. E neste caso, Satanás está a reclamar a Deus, ao trono de Deus, à justiça, a reclamar, a dizer mal deste irmão ou daquela irmã. E por isso é que diz aqui no versículo 11, tenham cuidado, porque não ignoramos os seus ardis. Na nova versão transformadora, descreve este versículo da seguinte maneira, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus desígnios, seus planos, seus ardis malignos. Lembrem-se que Satanás não é misericordioso. Ele vai usar e aproveitar toda e qualquer oportunidade para criar divisão entre irmãos na igreja. E por isso diz, não tenha vantagem, isto é, para não se aproveitar de nós, e desígnios ou ardis ou planos
é o seu propósito, os seus planos, os seus esquemas. Por isso, Satanás vai aproveitar-se desta oportunidade, que talvez não estejamos a perdoar uma pessoa ou outra, para causar divisão na igreja. É importante entendermos isto, irmãos. É muito importante. E depois, continuando no versículo 12, diz: ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se uma porta no Senhor, sim, ele foi, quando eu estava em Efésios, foi para o norte, Troades, para depois ir para a Europa, para a Macedónia, e depois ir descer à Grécia. Quando ele foi a Troade. E havia lá uma porta aberta para pregar o Evangelho. Assim diz. E abrindo-se uma porta no Senhor. Ele foi lá para pregar o Evangelho, a Troade. Vejam em Colossenses, capítulo 4, versículo 3. Colossenses, capítulo 4, versículo 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. E então, Paulo, nessa viagem, viu que havia uma porta, uma oportunidade, uma porta da palavra, para pregar o mistério de Cristo. E ele tinha saído de Efésio, e vejam, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 16, que lá havia uma grande porta aberta em Efésios. 1 Coríntios, capítulo 16, e por isso ele teve vários anos em Efésio, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, diz assim: porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Sim, ele teve uma grande porta em Efésio, mas agora, depois de estar lá por vários anos, ele então seguiu ao norte, a Troade, e viu que lá havia uma porta aberta. Mas ele não pôde ficar lá em Troade, porque estava preocupado com a situação dos irmãos em Coríntios. Vejam também em Atos 14, versículo 27, Atos 14, versículo 27, falando acerca de portas abertas, Atos 14, versículo 27, lemos aqui que e quando chegaram e reuniram a igreja, isto, quando Paulo e os que estavam a viajar com ele navegaram para Antioquia, como lê no versículo 26, isto é a Antioquia de Síria, que foram lá, chegaram e relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E por isso, Paulo, nesta viagem missionária, teve muitas portas abertas, que foram abertas para ele. E por isso ele quando chegou a Antioquia, relatou como Deus tinha abrido a porta aos gentios, mas o que vemos aqui é que em Coríntios, ele está a dizer, eu fui a caminho de Troade e havia lá uma porta. Nós, nesta era da igreja, também temos uma porta aberta. Veja em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, falando acerca da igreja nesta era, que está a pregar a boa nova do reino de Deus, que é o que nós estamos a fazer, e em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, diz: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Qual é a porta aberta que temos para pregar o Evangelho? Temos a mídia social, que alguns dos irmãos que estão aqui estão a ajudar na propagação
do Evangelho através desta porta aberta na mídia social, o que agradeço muito, e temos a internet e temos outros métodos de publicação e de informação que Deus abriu uma porta para pregarmos a boa nova à volta do mundo. Mas foi a mesma coisa que estava a acontecer em Troade. Vemos aqui no versículo 12, abrindo-se uma porta no Senhor, aonde em Troade. Mas Paulo estava preocupado, porque não conseguia se concentrar naquela porta aberta por causa dos problemas dos irmãos em Coríntio. Vocês estão a ver como, quando há problemas na igreja, afeta a obra? Por exemplo, se há problemas numa congregação, vai tomar ou usar muito mais do meu tempo para concentrar em resolver esses problemas, porque isso é a prioridade número 1, e está a distrair-me de tempo que eu podia estar a usar em criar ou ajudar a criar material para propagar o Evangelho, a Boa Nova. E por isso é um ponto muito importante que devemos, por exemplo, usar o tempo cuidadosamente e sabiamente e não desperdiçar o tempo de uma ou de outra pessoa ou desperdiçar o tempo do ministro. Isso é muito importante, as pessoas entenderem isso. Por quê? Porque quando estão a fazer isso, estão a distrair a atenção do ministro para poder fazer a obra mais eficazmente. Então, continuando agora no versículo 13 e 14. E por isso ele disse que chegou a Troade, tinha lá uma porta aberta, mas não teve descanso, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, porque ele saiu de Efésios, a norte para Troade, depois ia a Macedónia para voltar, ou a intenção dele era navegar diretamente para Coríntios, mas estava à espera de Tito para lhe dar boas novas, ou as novas da reação da igreja em Coríntios acerca da primeira carta. E então ele não pôde ficar em Troade, que havia lá uma porta aberta para pregar o Evangelho. Ele então, como diz aqui, não teve descanso no espírito dele, porque não achou ali o irmão Tito para lhe dar as notícias de como é que os irmãos em Coríntios se tinham arrependido ou não arrependido. E por isso a viagem que ele partiu de Efésios para Troade, ele então continuou para o norte da Grécia, que hoje em dia chamamos o norte da Grécia, mas naqueles dias era a Macedónia. Então ele partiu para a Macedónia, como lemos no versículo 13. E graças a Deus, versículo 14, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Graças a Deus, porque vemos que ele então encontrou-se com Tito lá na Macedónia. E por isso vemos aqui que diz assim, graças a Deus, que nos faz triunfar em Cristo. No comentário de Adam Clarke, acerca desta expressão de triunfar em Cristo, esse comentário nos dá um ponto muito interessante. Diz assim, eu vou citar: as pessoas em Coríntio estavam suficientemente familiarizadas com a natureza de um triunfo. E por isso é que ele deliberadamente usou a palavra triunfar aqui. Porque cerca de 200 anos disso, o cônsul romano Lúcio Múmio havia conquistado toda a Acaia, destruído Corinto, Tebas e Calcis. E por ordem do Senado, teve um grande triunfo e foi chamado, então, com o sobrenome de Acaico. E então, eles sabiam o que era triunfar em Cristo, porque esta
esta pessoa triunfou lá em Corinto, e então, para eles, havia, digamos assim, uma coisa como, como é que é dizer? Imaginem, por exemplo, a equipe, o time de futebol do Brasil, por exemplo, que volta, por exemplo, de outro país onde tinha ocorrido a Copa Mundial de Futebol e tinham ganhado a taça, a Copa. Então iam retornar a casa e havia uma festa, porque tinham tido um triunfo, tinham ganhado a Copa. Era multidões de pessoas a celebrar, a dizer parabéns e coisas assim. E as pessoas aí em Coríntio entendiam este ponto de triunfo porque se lembravam provavelmente tinham uma cerimónia de triunfo anual onde celebravam essa vitória. Por exemplo, tinham pétalas de flores, como por exemplo um desfile com estes carros cheios de flores e então havia este aroma das flores a ser liberado. E então Paulo usou esta palavra triunfo, mas agora numa maneira completamente diferente, sobre este mesmo povo de Coríntios, porque ele estava a falar de um triunfo em Cristo, e a Cristo ele estava a dar a glória. E por isso diz assim, e sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A difundir esta fragrância, este aroma. Ora, nestas marchas, talvez tivessem coisas com flores ou com rosas e coisas assim, e tinham um aroma, uma fragrância nestes desfiles. E então está aqui referindo isso, em analogia, a nós triunfarmos em Cristo e recebermos em todo lugar este aroma, este belo aroma, como uma caixa de perfume a ser aberta e receber este aroma, esta fragrância, que é a pregação do Evangelho, a verdade, que é, digamos assim, a verdade que tem um cheiro agradável. As boas novas do Reino de Deus têm uma fragrância positiva. E continuando assim, a fragrância do seu conhecimento. Conhecimento acerca de quem é Jesus Cristo. E por isso é que lemos, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é, entendermos melhor quem é Cristo e como Ele é. E para nós, individualmente, podermos crescer no nosso desenvolvimento como cristãos, crescer nesta graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Porque, ao fim de contas, Cristo é a imagem de Deus. Isso é o que lemos em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Vejam aqui, Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Diz assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus Cristo é a imagem de Deus. E por isso, quando nós vamos conhecer melhor Cristo, vamos crescer na imagem dele, para ficarmos, ou virmos a ser um homem perfeito como Cristo é, um varão perfeito. Porquê? Porque Cristo é a imagem do Pai. E então estamos a crescer na imagem do Pai. Sim, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas efetivamente é crescer na imagem de Deus, porque Cristo é a imagem do Pai. E então lemos, por exemplo, em Efésios, capítulo 4, versículo 13, Efésios, capítulo 4, versículo 13, que está aqui a dizer a nossa meta cristã. A nossa meta é até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus.
Ora, se nós estamos a crescer na graça e no conhecimento de Cristo, vamos chegar ao pleno conhecimento de Cristo. Isto é, a imagem de Deus. E então diz, ao conhecimento do Filho de Deus, isto é, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isto é o nosso golo como cristãos, irmãos. Isso é a nossa meta. Porquê? Para que não sejamos, como diz em Efésios capítulo 4, versículo 14, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Mas seguindo a verdade, que é esta fragrância de Cristo, de que Paulo está aqui a descrever em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Então vamos voltar a 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Nós somos a fragrância de Cristo para ambos. Notem bem, nós somos a fragrância de Cristo para ambos. Esta fragrância que está em nós é um exemplo, é a luz, é uma fragrância, é um aroma que se espalha para todos os lugares de nós quando nós somos ou estamos a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Veja então o versículo 15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Somos a fragrância de Cristo para ambos. Os que estão a ser salvos, o verbo está no presente contínuo, quer dizer, estamos a ser salvos. Okay? E para aqueles que se estão a perder. Ora, uma vez mais, na nova versão transformadora, escreve do seguinte modo: somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Por isso nós, quando estamos a pôr, a crescer, a ser um exemplo, a ser uma luz, a ser este aroma, esta fragrância de Cristo, é uma fragrância que é percebida de forma diferente para aqueles que estão sendo salvos e de outra forma para aqueles que estão perecendo. Uma vez mais, estão sendo salvos. Lembrem-se que nós ainda não estamos salvos, estamos a ser salvos. E para aqueles que estão perecendo. Notem o que Cristo é para ambos. Para ambos. Os que estão a ser salvos e os que estão perecendo. Leiam em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6 a 8. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6 a 8. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, que é Cristo, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Jesus Cristo é uma pedra eleita e preciosa. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Cristo é precioso para nós. Nós que cremos, que acreditamos e que fazemos o que Deus diz para nós fazermos. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados.
E por isso, para aqueles que rejeitam o caminho de Deus, Cristo é ofensivo. Mas para nós que acreditamos e seguimos esse caminho e praticamos esse caminho, Cristo é precioso. Então lembrem-se, irmãos, é muito importante entenderem o que eu vou dizer agora. Há 3 estágios no processo da salvação. 3 estágios no processo da salvação. Não é, olha, eu aceito Jesus Cristo, já estou salvo. Não, há 3 estágios no processo da salvação. Primeiro, é quando fomos salvos da pena da morte, aceitando o sacrifício de Jesus Cristo, arrependendo, sendo batizados, o sacrifício de Jesus Cristo é aplicado, os nossos pecados passados são perdoados, nós somos reconciliados com Deus, recebemos o Espírito Santo, somos gerados novamente a semente incorruptível, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, e então o Espírito de Deus é esta lavagem da regeneração através do Espírito. Tito capítulo 3, versículo 5. Esse é o primeiro estágio. Quando somos salvos da pena da morte, somos batizados e a vida cristã começa depois do batismo. Quantas vezes é que eu tenho dito, irmãos, que o batismo é só o primeiro passo. É só o primeiro passo. Agora, o segundo estágio. O segundo estágio é o processo, depois de sermos batizados, de sermos salvos. O processo de crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o processo de perseverarmos até ao fim. É a santificação do Espírito para a obediência. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. É o estágio em que nós estamos agora. É o julgamento, o período do julgamento. O julgamento está na Igreja de Deus. É este período de processo de santificação, em que nós estamos a aprender e de vez em quando falhamos e arrependemos e melhoramos e falhamos e arrependemos e melhoramos e arrependemos, e este processo contínuo sobe e desce, mas ao fim do tempo vai subindo. Começa aqui, depois do batismo, sobe e desce, 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 e vai crescendo até chegar a um ponto que Deus diz, ok, eu sei que você está pronto agora. É o fim, embora ainda não tenha chegado à completa perfeição, porque nunca chegaremos à completa perfeição como seres físicos, mas Deus então já conhece o seu coração por ter sido provado nesta vida perante dificuldades em dificuldades, dificuldades em dificuldades, doenças em doenças, dores em dores, sofrimento em sofrimento, mas mantendo fiel até ao fim, vamos aprendendo a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sofreu e nunca fez nada errado. Nunca fez nada errado. Então, esse é o segundo estágio da salvação. Uma vez mais, o primeiro estágio é quando somos salvos da pena da morte, então somos batizados, é o primeiro passo. O segundo estágio é este processo que estamos agora nesta vida até a nossa morte, ou até a vinda de Cristo, qual Deus seja primeiro. É este processo de desenvolvimento, com problemas, com dificuldades, com desafios, com dores de cabeça às vezes, e perguntando, mas porquê Deus que tem este problema? Porquê que estou assim tão doente? Porquê que tenho este problema de saúde? E oramos e às vezes não somos curados. Às vezes somos, às vezes não somos, de acordo com a sabedoria de Deus. Deus sabe melhor. Mas isso é o processo de estarmos a ser salvos, o segundo estágio de salvação. E depois há o terceiro estágio da salvação, que é o dom, que é o que Deus fará de nós, nos salvará e nos fará seres imortais no reino de Deus à primeira ressurreição, à vinda de Cristo. Quando recebemos a vida eterna e seremos finalmente
filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Quando finalmente teremos nascido de novo. Quando receberemos então a imortalidade. Quando receberemos a vida eterna. E nessa altura então seremos salvos. Por isso é que Mateus 24:13 diz que temos que perseverar até ao fim. Então seremos salvos. E por isso em Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz: Cristo é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro que atingiu esse alvo, que veio da carne. Sim, ele tinha vindo do céu, fez-se carne, mas é o primeiro que nos mostrou o caminho, como um ser humano, que podemos vencer com a ajuda do Espírito Santo de Deus que ele nos dá, após a imposição das mãos, após o batismo. Após o verdadeiro batismo pela autoridade de Jesus Cristo. E por isso, quando então nós recebermos na primeira ressurreição, receberemos então gratuitamente a vida eterna, que é um dom. Esse então é o terceiro estágio da salvação. Então, continuando a ler agora no versículo 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Para este, certamente, cheiro da morte para a morte. Mas para aquele cheiro de vida, para a vida. Nós, ministros de Cristo, agora está a dizer aqui, somos igualmente uma fragrância de Deus para o mundo, quando estamos a pregar o Evangelho do Reino de Deus. Para aqueles que seguem o caminho de Deus, somos um cheiro de fragrância para a vida, porque Jesus Cristo é precioso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 7, como li há pouco. Mas para aqueles do mundão, os ministros de Cristo são um cheiro terrível de morte e condenação. E então os ministros de Cristo são odiados. Em João 15, versículo 18, vemos isso. A nova versão transformadora escreve desta maneira: para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como esta. São então os falsos profetas, ou os falsos pastores dessas igrejas que estão trabalhando para perverter você da verdade? Ou são os homens, ministros de Cristo, para quem Deus deu esta extraordinária comissão? Quem está à altura desta tarefa? Ou, por outras palavras, como diz na Almeida Corrigida e Fiel, e para estas coisas, quem é idôneo? Quem é o verdadeiro ministro a dizer a verdade? São estes ministros destas igrejas que estão, na realidade, a mentir, a perverter a verdade. Ou são os verdadeiros ministros de Cristo da Igreja de Deus, para quem Deus deu esta extraordinária responsabilidade ou comissão. Versículo 17. Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade. Antes como de Deus, na presença de Deus. Nós, os ministros de Jesus Cristo, não somos como os falsos pastores e ministros dessas igrejas que estão falsificando, como diz na Almeida Corrigida e Fiel, e na Almeida Revista e Corrigida, falsificando a palavra de Deus. A palavra grega é 2585 kapeluo, que quer dizer fazer mercadoria, mercadejando a palavra de Deus, como está na Almeida Revista e Atualizada. Ou, por exemplo, é como se fossem mercenários da palavra de Deus, adulterando a palavra de Deus para ganho. Na nova versão transformadora escreve: não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Irmãos, eu tive experiências, eu já viajei em muitos locais à volta do mundo,
Lembro-me quando era ainda criancinha, viajei de barco de Moçambique, da cidade capital, que nesse momento se chamava Lourenço Marques, hoje em dia se chama Maputo, e viajei dessa cidade de barco até Lisboa. E parámos em várias ilhas e locais. E sempre que o barco parava em certas cidades, milhares não era milhares, mas vários, centenas de mercadores, vendedores, vinham ali ao lado do barco para tentar vender as suas mercadorias. E as mercadorias deles eram falsificações. Eram falsificações. Eram coisas que pareciam boas, mas eram praticamente, digamos assim, inúteis. Não eram de boa qualidade. Também eu tive um período que estive em Istambul. Eu lembro-me que no mercado em Istambul eram centenas de pessoas à volta a tentar vender relógios, daqueles melhores relógios que era Ômega, mas não eram relógios Ômega, porque olhar cuidadosamente para o nome onde diz Ômega, dizia O.Mega. Tinha um pontozinho, e por isso, legalmente, ninguém os podia levar a tribunal, porque não eram realmente Ômega. Mas para os vendedores, olha, tenho aqui um relógio Ômega. Como? Eram falsificadores. Esses vendedores nesses mercados têm o hábito de adulterar suas mercadorias para o lucro, escondendo, por exemplo, até tinham cestinhos, cestos de fruta, e a fruta parecia muito boa, mas por baixo, a fruta de baixo estava podre. E vendiam isto como se fosse fruta boa. Vendiam um produto falsificado, visando um lucro ou comissão mais alta. No primeiro século, haviam falsos mestres, é o que diz aqui, esses falsos ministros, falsos pastores, que mercadejavam a palavra de Deus, como acontece hoje em dia, com falsos ministros e pastores, que pregam algo que parece bom, parece a verdade, com boas frutas no cimo, no topo do cesto, mas no fundo, por baixo, tem fruta podre. Isto é baseado em doutrinas falsas. E por isso Paulo estava a dizer que o que Paulo ensinava, que pregava, era correto e sincero, era a verdade de Deus. E nós, na Igreja de Deus Unida, falamos de Cristo, acerca da verdade, com sinceridade, pregando a verdade de Deus. Assim, pregamos a boa nova do reino de Deus, sem qualquer falsificação.